A língua portuguesa é maravilhosa, não é? Mas a gente sabe muito bem que ela também pode ser um verdadeiro campo minado, cheio de armadilhas prontas para testar a atenção em qualquer exame. Mas olha, não há motivo nenhum para pânico. O nosso guia de hoje é exatamente para reconhecer a lógica por trás do idioma e desarmar, passo a passo, cada uma dessas armadilhas. Bom, para a gente derrotar esses monstros gramaticais e dominar as regras mais cobradas, nosso roteirinho hoje vai passar por 5 pontos: ortografia, verbos, as palavras se e que, pontuação e, claro, a temida crase. Bora começar? Número 1. As armadilhas de ortografia. É aqui que entra aquele cuidado cirúrgico com a escrita, porque uma única letrinha mal interpretada pode virar a frase do avesso e custar pontos preciosos. Quem nunca parou no meio de um texto e pensou, peraí, isso é com L ou com U? As bancas simplesmente adoram testar esses gêmeos que têm a mesma pronúncia, mas vidas gramaticais completamente diferentes. O truque de ouro aqui é bater o olho e fazer a troca direta na cabeça. Mal, escrito com a letra L, é quase sempre um advérbio, o exato oposto de bem. Tipo assim, o jantar foi mal preparado. Agora, o mal com o U é um adjetivo, servindo como o oposto direto de bom. Pensa num mau candidato. Trocou bem por mal com L e bom por mal com U. É batata. E já que a gente está falando de precisão cirúrgica, como fica aquela diferença entre a par e ao par? É bem simples separar as duas caixinhas. Estar a par é estar informado sobre alguma coisa, como em não estou a par do novo edital. Já ao par é um jargão para falar de equivalência de valor em economia, como o dólar está ao par do real. Mundos diferentes. Agora, os 4 porquês, o verdadeiro terror de muita gente. Mas dá para matar isso em segundos com essa tabelinha aí na tela. Separado e sem acento, tá fazendo pergunta direta ou trocando por pelo qual. Com acento e separado, ele foi empurrado lá para o final da frase, batendo no ponto de interrogação. Junto e sem acento é porque está explicando alguma coisa. E o junto com acento vira um substantivo absoluto. É o porquê, o motivo. Resolvido em segundos. Passo número 2. O labirinto dos verbos. É fundamental a gente ter uma atenção redobrada com aquelas exceções que sempre caem, para não ter surpresa na hora da verdade. E a chave mestra para destrancar um grupo muito famoso de verbos irregulares e fugir das pegadinhas é lembrar de um nome bem simpático: Mário. É sério, guardem essa palavra. Desmembrando nosso Mário, temos 5 verbos: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Notou que todos terminam em iar? A nossa intuição logo grita para conjugar todo como verbo regular, tipo copiar. Mas a armadinha está justamente aí. No presente, eles ganham a letra E e ficam iguaizinhos ao verbo passear. Então, por favor, nada de dizer eu anso ou eu odeio. O certo e chique é eu anseio, eu odeio, eu incendeio. Outra casca de banana gigante é tropeçar nesses 2 sócias, prover e provir. Parecem irmãos, mas vêm de famílias muito diferentes. Prover significa fornecer, dar assistência, e no presente imita o verbo ver. Agora, provir, com a letra I, tem a ver com origem, derivar de algum lugar, e se agarra no molde de conjugação do verbo vir, totalmente diferentes. Avançando para a seção 3, os camaleões da nossa língua, o se e o que. Eles são verdadeiros mestres do disfarce que mudam de cara dependendo de onde estão encostados. O primeiro disfarce do se é o de pronome apassivador. Ele aparece colado naqueles verbos que pedem um objeto direto. Pensa no clássico vendem-se casas. A mágica aqui é que casas não é bem o objeto, mas sim o sujeito paciente, aquele que sofre a ação de ser vendido. E é exatamente por isso que o verbo tem que ir para o plural, para concordar com esse sujeito. Agora, olha o contraste com o segundo disfarce. Quando o se junta com um verbo que não tem objeto direto, tipo vive-se bem aqui, ele veste a capa de índice de indeterminação do sujeito. Ele esconde totalmente quem está fazendo a ação. Alguém vive bem, mas a gente não sabe quem. E aqui a regra é de ferro, não muda. O verbo fica travado no singular sempre. E não podemos esquecer da assustadora versatilidade do que. Ele pode ser uma conjunção de consequência, em bebi tanto que passei mal. Uma explicação, em estude que o edital vai sair. Ou um pronome relativo ligando os pontos, em o menino que estuda. O segredo de sobrevivência para não errar é sempre escanear o contexto ao redor. É a frase que entrega a função dele. Chegando na seção 4, a lógica da pontuação. E, gente, vamos quebrar um mito gigante agora mesmo?
Vírgula não é pausa para respirar. Ela é pura lógica e obedece a regras de sintaxe bem rígidas. A regra número 1 das vírgulas baseia-se numa corrente inquebrável, o famoso SUVECA. É a sigla para sujeito, verbo, complemento e adjunto. Essa é a ordem direta da frase. E a regra intocável é: essa corrente principal nunca, de jeito nenhum, pode ser cortada no meio por uma vírgula solitária. O que isso significa na prática? Que se aparecer um elemento intruso e ele quiser entrar no meio do SUVECA, ele tem que ser devidamente isolado, trancado entre duas vírgulas. Fica numa verdadeira quarentena, para garantir que a ordem principal passe sem interferência. E, finalmente, a seção 5. Chegou a hora de enfrentar o chefão final das provas, a temida crase. Vamos desmistificar isso para ontem. Crase não é o acento. O acento que a gente desenha se chama grave. A crase é o fenômeno, a colisão de trânsito. Imagina a preposição a exigida por uma palavra batendo de frente com o artigo feminino a que acompanha a outra. Para a gente não ficar gaguejando e falar a, o idioma funde tudo num som só e coloca a plaquinha de aviso lá em cima. Só isso. E quero uma dica para ganhar uns pontos fáceis. Decorem as locuções femininas fixas. As bancas avaliadoras dão nota de graça para quem memoriza isso. Expressões como à medida que, à noite, às vezes, à toa, à direita, são locuções com base feminina. Então elas sempre exigem o acento. Viu uma delas? Pode colocar o acento grave de olhos fechados. Para amarrar tudo o que a gente viu, a mensagem principal é a seguinte: dominar a gramática não é decorar um dicionário chato, é pura lógica. Quando a gente enxerga as engrenagens que fazem o idioma rodar, desarmar qualquer armadilha vira um processo natural e muito mais seguro. E para a gente se despedir, fica aqui uma provocação. Se a gramática é, no fundo, o sistema operacional da nossa comunicação, quais bugs na escrita vão ser corrigidos ainda hoje? Com essas ferramentas na manga, garanto que as revisões vão ganhar um brilho novo. Foi excelente explorar essas regras com todo mundo hoje. Um abraço e até a próxima análise.